amoras, vamos comigo dar um jeito nessa casa que tava o puro suco do caos. Passei o final de semana todo achando que a vida era um jogo novamente e olha só a situação. O banheiro parece que faz 1000 anos que não foi lavado, a pia cheia de louça pra lavar e uma casa pra faxinar. Vamos deixar de enrolação e vamos comigo pro vídeo. Agora já vim pro banheiro que tava pior do que banheiro de rodoviária. Como vocês viram, parece que fazia 1000 anos que eu tinha lavado esse banheiro. Aí eu comecei tirando o cabelo do ralo, que tinha mais cabelo no ralo do que na minha cabeça. E depois fui lavando o box. Eu não tenho muita paciência de lavar o box. Pra falar a verdade, ultimamente eu não tô tendo paciência pra nada. Minha paciência tá do tamanho do tabaco de uma muriçoca. Só que como eu nasci guerreira e não herdeira, eu tenho que fazer. Bom, gente, eu já comecei pegando a coberta pra lavar e o lençol também, porque esse lençol, coitado, ele já fez uns 50 aniversário aí. E toda vez eu esqueço de lavar ele, mas hoje eu não esqueci de tirar ele da cama, porque ele já tava ficando impregnado na cama. Eu tava vendo a hora ele sair sozinho, entrar dentro do tanquinho e se lavar. Aí eu peguei, juntei lé com cré, o útil ao agradável, e troquei o lençol. Como eu coloquei o outro pra lavar, eu coloquei esse lençol aí, que eu acho que tá muito bonitinho. Aí pra gravar, eu tô gravando porque eu tenho muita força de vontade, mas tá sendo um desafio. Quando não é uma coisa, é outra. Eu comecei a gravar, aí a Rig Light pegou, remoeu o negócio lá, que eu me esqueci o nome, acho que é a rosca. Aí derrubou meu celular não sei quantas vezes no chão, veio na hora meu celular parar de funcionar. Aí eu peguei, olhei, vi o que era, amarrei com a sacola, não deu certo, amarrei com cordão também não deu certo. A última vez que eu amarrei, aí eu achei que ia dar certo, mas também não deu. Aí eu peguei, tirei a ring light, que é a luz, e fiquei com o tripé. Aí amarrei com cordão. É assim que tá dando pra gravar, mas assim mesmo, às vezes, quando eu vou olhar, tá meio torto a gravação. Então, se vocês perceberem uma coisa diferente, relevem, que é por conta disso. Tá sendo um desafio. Eu só tô trazendo vídeo pra vocês porque eu gosto muito de gravar e gosto muito de narrar. Mas assim, se fosse outra pessoa, já tinha desistido com essas tribulações. Mas aí eu já tô acostumada, né? Como pessoas normais têm que matar um leão por dia, eu, como sou anormal, tenho que matar 10 por dia. Então, o que é uma ring light perto de um leão, né? Eu sei que de todo jeito o inimigo quer me derrubar. Quando não é com uma coisa, é com outra. Ou seja, quando ele vê que um negócio vai dar certo, ele tenta fazer dar errado. Mas aí eu sou insistente e persistente, aí ele quebra a cara. Ele fica só olhando eu fazendo as coisas. Mesmo se não der certo, eu vou lá e tento. Quantas vezes for necessário. Aí pra gravar eu coloquei em cima da cama, coloquei em todo canto pra vocês verem os ângulos bem direitinho. Porque respeite ela. Eu gosto de mostrar detalhadamente o que eu estou fazendo pra vocês verem. E vocês terem vontade também de arrumar a casa de vocês, porque vocês ficam olhando eu arrumando a casa bem sentadinha ou deitadinha, enquanto eu estou fazendo as coisas, mas depois vocês vão ter que arrumar a casa de vocês, porque às vezes vocês estão olhando eu arrumando a casa e a casa de vocês está uma bagunça. Mas aí já não é problema meu. Eu não gosto de falar da vida dos outros, o problema é de vocês aí que estão aí com a casa para arrumar, porque a minha tá arrumada. Tava arrumada nesse dia aí, que agora que eu tô narrando não tá mais arrumada não, tá uma bagunça, que depois eu vou arrumar. Mas aí eu inspiro vocês, e vocês não deixam uma curtida, não deixam um comentário, não deixam uma palavra de ânimo, não deixa nada pra mim, gente, pelo amor de Deus. Se for por falta de pedido, eu estou pedindo pra vocês deixar o like, comentar, hypar o vídeo. Pode dizer, pobre véia, coitada, iludida, vocês comentando tá me ajudando. Enfim, eu arrumei aquela mala que está cheia de roupas e toda vez que eu vou olhar aquela mala tá desarrumada. Não sei que mistério é esse, eu arrumo ela, quando eu vou olhar ela tá toda desarrumada. Dropei várias roupas, que não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu faço por obrigação, porque eu sou obrigada a fazer, pra não ver desarrumado. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então eu tenho que fazer pra eu não ver as roupas desdrobadas. Mesmo que esteja na mala lá, mas eu fico no pensamento. Aquelas roupas têm que ser drobadas. Sabe? Aquele pensamento intrusivo. Aí eu peguei e tive que arrumar, né? Porque senão esse pensamento intrusivo é tão intrusivo que ele não ia deixar nem eu dormir de noite se eu não arrumasse aquela mala. Aí eu arrumei pra dormir de noite tranquila, com a casa arrumada, essa mala arrumada, as roupas tudo drobada e o pensamento não me catucar de noite, né? Aí depois que eu termino de arrumar, tem que trancar logo a porta, né? Pra não desarrumar. Eu terminando cômodo por cômodo e trancando logo a porta. Depois que eu terminei de arrumar meu quarto, eu fui pro quarto dos meninos. Não tava tão bagunçado por milagre. Porque só um milagre mesmo pra não tá bagunçado. Nossa Senhora da Bicicleta Rosa anda me ajudando bastante. Vocês sabem, menino, como é. Aí eu troquei o lençol da cama deles, porque eu sou assim. Quando eu enjoo, eu tenho que trocar. Mesmo que eu tenha trocado ontem, se eu enjoar hoje, eu troco novamente. Ou seja, eu adoro caçar coisa pra minha cabeça. Até parece que eu sou uma desocupada que não faz nada. Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, só Deus pra tirar. Mesmo assim, eu estou tentando amadurecer.
amadurecer mais e mais, porque eu já amadureci bastante. Comparado a uns anos atrás, que eu era a louca da faxina. Se eu fizesse alguma coisa e alguém sujasse, eu dava um piti. Quase dava um piripaque. Mas hoje eu aprendi que a gente arruma a casa agora quando daqui a pouco já tá desarrumada. E isso é um ciclo sem fim. Porque se tem vida dentro da casa, consequentemente vai ter bagunça. Só não tem bagunça numa casa se não tiver gente. Mas se tiver pessoas, se tiver comida pra fazer, consequentemente a casa vai virar uma bagunça. E longe de mim tá falando isso reclamando, porque graças a Deus é bom a gente ter o que fazer pra comer. Eu agora morando em uma cidade diferente, eu aprendi muita coisa, porque aqui a cidade é maior do que a cidade que eu morava. Na cidade que eu morava, eu ficava no meu mundinho, não entendia muito a vida como era, não entendia como era a realidade de outras pessoas que é muito diferente da minha. Tem pessoas que passam fome, passam necessidade, a vida é muito difícil fora, porque na cidade onde eu moro tudo é fácil, todo mundo conhece todo mundo, as coisas são mais baratas, a locomoção é mais fácil. Por exemplo, carro da prefeitura. Aqui na cidade onde eu moro, agora atualmente, não tem essa história de carro de prefeitura. Se você precisar ir no hospital, você tem que pagar um Uber ou então ir de ônibus. E aonde eu morava na cidade que eu cresci, tinha essa disponibilidade de carro de prefeitura, ambulância. Se você passasse mal, a ambulância ia com a enfermeira. E aqui, se a pessoa passar mal, a pessoa tem que ir por conta própria. E eu não sei nem quem é agente de saúde, porque aqui não tem. Onde a gente tá morando, não tem agente de saúde. Ou seja, uma coisa que era muito importante ter era um agente de saúde e não tem. Para vocês terem noção da gravidade das coisas. Ou seja, as coisas são mais difíceis, mas com isso a gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai vendo que a realidade é diferente e aprendendo a dar valor às coisas, porque tem gente que vive pior do que a gente. Nesse meio tempo eu organizei a sala, drobei algumas roupas que eu tinha apanhado no dia anterior, porque sempre no dia que eu gosto de apanhar, eu já gosto de drobar e colocar dentro do baú para ninguém ver. Porque desorganizado dentro do baú é diferente de estar desorganizado fora do baú. Mesmo assim, eu ainda vou organizando o baú, porque se eu não organizar o baú, na minha mente não tem nada organizado. Na sala, o que mais tem de difícil para organizar é o baú, né? Porque tá cheio de coisa e às vezes desorganiza. Quando eu vou tirar alguma roupa com pressa, eu não organizo. Mas quando eu tenho tempo de organizar, eu sempre gosto de deixar organizado. Aí depois que eu drobei as roupas, organizei o baú, eu fui sacudindo o tapete, porque por enquanto na sala só tem o tapete e o baú. Mas é igual aquela trend. Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Aí eu varri tudo junto, a sala e a cozinha, pra depois vir lavando. Porque geralmente eu lavo primeiro a sala, ou então eu passo o pano primeiro na sala e depois eu vou pra cozinha. Mas aí nesse dia eu não sei o que foi que deu na minha cabeça que eu decidi fazer os dois juntos, de lavar a cozinha primeiro e depois lavar a sala. E realmente é melhor eu lavando a cozinha primeiro, depois eu lavando a sala e depois indo pro banheiro. Quando eu vou pra cozinha já tá seco. E quando eu não faço assim, quando eu vou pra cozinha ainda tá meio molhada. Quando eu vou pisando, fica as marcas das pegadas, aí eu tenho que passar o pano novamente. A pessoa tem que pensar com a cabeça, né? Pelo menos pra facilitar. Uma coisa que já não é fácil. Se a pessoa não facilitar, não usar inteligência, fica difícil. Porque ser dona de casa já não é fácil. E se você não usar as estratégias mirabolantes de dona de casa, você também não dá conta de fazer as coisas. Ou seja, você tem que usar um pouco de loucura, um pouco de inteligência para ver se as coisas dão mais certo do que dão errado. Eu tava assistindo um vídeo agora há pouco e a mulher tava falando que ser dona de casa era para ser o serviço mais bem remunerado da face da terra. E realmente eu concordo plenamente com ela. Porque é um serviço que nunca acaba. Você faz agora, quando vai olhar, tá do mesmo jeito. Ela também falou que deveria ser um dos salários mais bem pagos. E realmente eu também concordo plenamente com ela. Pelo menos uns 20 mil reais dava, eu acho. Eu acho ainda que pelo menos uns 20 mil reais dava pra gente arcar com as coisas e as despesas. Pra ficar rica não daria, eu acho também. Não sei, nunca peguei 20 mil reais. Quem pegou aí, se você pegou, me diga. Eu tenho a vontade de pegar, mas eu ainda não peguei. Mas aí eu acho que 20 mil reais dava pra fazer muita coisa. Ou seja, chegaria um tempo que eu compraria tanta coisa que depois eu não ia ter o que fazer. Então iria sobrar dinheiro e eu iria ficar rica. Raciocínio lógico. Mas vamos deixar de brincadeiras à parte. Realmente, o serviço de dona de casa é muito difícil, mas é muito gratificante, porque pelo menos a gente tem uma casa pra cuidar. E quem mora na rua que não tem nenhuma casa pra arrumar? A gente tem que pensar pelo lado positivo, né? Temos uma casa pra arrumar, então temos que dar graças a Deus, porque temos uma casa pra arrumar. Mesmo que ela bagunce muito, a gente tem que agradecer, porque a gente tem uma casa pra arrumar. Ou seja, temos que pensar pelo lado positivo. Agora já vim pro banheiro, que tava pior do que banheiro de rodoviária. Como vocês viram, parece que fazia 1000 anos que eu tinha lavado esse banheiro. Aí eu comecei tirando o cabelo do ralo, que tinha mais cabelo no ralo do que na minha cabeça. E depois fui lavando o box. Eu não tenho muita paciência de lavar o box. Pra falar a verdade, ultimamente eu não tô tendo paciência pra nada. Minha paciência tá do tamanho do tabaco de uma muriçoca. Só que como eu nasci guerreira e não herdeira, eu tenho que fazer. Mas assim, eu detesto lavar o box. Por quê? Eu lavo e o bicho não fica do jeito que eu quero que ele fique. Aí não só o box, mas qualquer coisa que eu for fazer que parece
parece que eu não fiz. Não tem graça. Como é que eu faço uma coisa e parece que tá do mesmo jeito? Aí a pessoa fica que nem uma jumenta velha se lascando todinha pra lavar o banheiro pra ficar do mesmo jeito. Me diga se isso dá certo? Claro que não. Mesmo assim eu lavei o box porque eu não faço tudo que eu quero, eu faço tudo que é preciso. Nem tudo que eu gosto de fazer, eu faço. E nem tudo que eu não gosto de fazer, eu deixo de fazer. Mesmo não parecendo que eu lavei o box, pelo menos na minha cabeça eu lavei. Mas também uma parcela de culpa é minha, porque eu nunca morei numa casa que tinha box, então eu não sei como é que lava pra ficar bom. Enfim, Maria Clara Matuta. Ai, Clara, você tá menosprezando as pessoas que moram no sítio e que não tem chuveiro pra tomar banho? Não, porque eu morei no sítio a minha vida inteira. Então não tem como eu falar de uma coisa que eu vivi. Não tem como cuspir no prato que comeu. Mas assim, se eu soubesse desde sempre lavar, seria melhor. Só que ainda tá em tempo de aprender. Então, se vocês souberem de alguma dica pra lavar o box, já deixa aqui nos comentários pra ajudar a telejumenta aqui. Aí depois que eu terminei essa saga do box, eu já vim lavando a pia e logo em seguida vim passando o mop no banheiro. Eu tinha lavado e tirado com o rodo o excesso de água, mas depois eu sempre gosto de vir secando com o mop. Aí eu aproveito e coloco um cheirinho porque banheiro só presta cheiroso. O título de banheiro fedorento deixa pra banheiro de boteco. Aí depois que eu terminei de lavar o banheiro, eu já vim pra sala colocando o tapete no lugar. Porque sempre quando eu passo pano ou lavo, eu coloco o tapete depois pra não ensopar o tapete de água e acabar estragando. Aí depois eu já vim organizando em cima da geladeira. Se fosse ligeiro como está no vídeo, seria maravilhoso, mas não é assim. Eu demoro um século pra organizar em cima da geladeira, porque eu sou muito indecisa. Aí eu coloco uma coisa num canto, não gosto. Aí coloco em outro canto pra ver se dá certo. E isso acaba levando tempo. Aí depois que eu consegui organizar mais ou menos do jeito que eu queria, eu fui ajeitando ali o tapete. E depois eu coloquei os paninhos no canto que eu tinha lavado. Eu não trouxe os outros panos que eu tinha um conjunto verde e um conjunto branco, só trouxe esse conjunto. Aí depois, quando eu for lá em manhã, eu vou caçar e vou trazer. Porque na minha cabeça, quando eu não troco os panos, parece que eu não faxinei a casa. Aí depois que eu troquei os panos, eu já vim limpando o fogão, que tava essa precariedade. Não sei nem se essa palavra existe. Se não existe, acabei de inventar. Aí limpei o fogão muito bem, depois já vim secando, porque se a pessoa bobear e não secar logo, ele fica meio manchado. Eu comprei essa flanela especialmente para limpar o fogão. Só que ela fica soltando pelo. Eu não sabia que flanela soltava pelo. Aí depois que eu limpei, eu já vim colocando o arroz e o feijão para ferver. Enquanto isso, eu já vim lavando a louça, que tava um louçarel. E eu sei que vocês adoram quando eu conto história. Então hoje eu vou contar a história para vocês como eu vim ao mundo, né? Porque para poder eu vir ao mundo, meu pai e minha mãe teve que se conhecer. E a sorte de vocês foi eles se conhecerem, senão eu não estaria nem aqui. Bom, meus pais são primos. A minha avó, mãe do meu pai, é tia da minha mãe, porque ela é irmã do pai da minha mãe. Não sei se vocês vão entender. Só que a minha mãe não conhecia meu pai. A primeira vez que ela viu ele, ela ainda era criança. Só que ela disse que já ficou apaixonada, sabe aquela paixão de criança? Mesmo assim, meu pai também não sabia que ela era apaixonada por ele, e ele também era mais velho que ela. A primeira vez que eles se viram foi porque minha avó, a mãe da minha mãe, mandou ela ir comprar uma sorda, que era na bodega do meu avô, que é pai do meu pai. Aí, resumindo, essa foi a primeira vez que ela viu meu pai. Nisso, o tempo passou e ela esperou 10 anos pra dar o primeiro beijo nele. Aí ele beijou ela, era o primeiro beijo dela. E ao invés de ele ficar e pedir ali namoro, não, ele foi pra São Paulo. Ou seja, meu pai não era muito inteligente. Nisso ele foi várias vezes e voltou. Foi várias vezes pra São Paulo e voltava pra cá, pra Paraíba. E minha mãe continuava apaixonada por ele. Aí quando minha mãe completou 17 anos, foi quando ele pediu ela em namoro. Eles começaram a namorar e logo se juntaram. Aí com um ano veio a minha irmã, que é a mais velha. Aí passaram 5 anos juntos e depois de 5 anos casaram na igreja. Aí eu, claro, linda, maravilhosa, brotei do casamento da igreja. Fui resultado da lua de mel. Eu não sei se é porque eu sou filha, mas eu acho eles o casal mais perfeito que existe na face da terra. Os dois se combinam muito, sabe? Um é o complemento do outro. E sabe aquele casal que quando a gente vê um já lembra do outro? Eles dois é desse jeito. Quando eu vejo a minha mãe, ela só parece com meu pai. Quando eu vejo meu pai, ele só parece com a minha mãe. Bom, amoras, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo e eu te espero aqui no próximo vídeo.